Olá a todos, eu sou o Enio Miranda e estamos aqui no estúdio da Foresp Experience na feira FISPAL Food Service no pavilhão do AMB. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, representamos 504 mil empresas em todo o estado e estamos falando com essas empresas, com toda a cadeia produtiva e com vocês clientes que frequentam os nossos estabelecimentos, trazendo aqui empresários, líderes e profissionais que fazem um sucesso no nosso setor. Agora a gente vai bater um papo super bacana com a Clélia Iwaki. A Clélia é diretora do portfólio de alimentos e bebidas da Informa Markets Brasil. A Informa é uma multinacional com vários eventos, com vários segmentos de atividade e a Clélia vai contar um pouco para a gente do mercado de feiras, do mercado de alimentos e bebidas e desse sucesso que está sendo esta feira. Boa tarde, Clélia. Muito obrigado pela presença de você aqui conosco hoje no nosso estúdio. Boa tarde, é um prazer. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado, Clélia. Clélia, a Informa é uma multinacional inglesa que atua há muitos anos no Brasil com várias atividades, vários segmentos. Conta um pouquinho do Grupo Informa para a gente. Sim, o Grupo Informa é uma multinacional inglesa, como você falou, com sede em Londres. E a gente atua praticamente em todos os continentes, com escritórios distribuídos em todo o mundo. Atualmente nós somos a maior e mais importante, eu acredito, que organizadora de eventos B2B e atuamos também na área de conexões, de conteúdo, de produção de conteúdos técnicos e de tecnologia. Quer dizer, a Informa, ela detém as informações de mercado e com isso realiza tanto a parte de divulgação desses conteúdos para o mercado, quanto os eventos de relacionamento e de feiras. Produção de dados, exatamente, porque você veja, os nossos eventos, eles, via de regra, são líderes dos seus mercados, dos mercados onde atuam. Com isso, a nossa base de dados é uma base bastante importante, é uma base muito rica, Sim, que gera informações importantes, que nos permite acessar dados. Claro. Então, tem o braço da Informa que faz um trabalho com esses dados. Perfeito. E que também produz conteúdo baseado nos dados que são gerados. Perfeito. A gente acompanha há muito tempo o mercado de feiras no Brasil e no mundo e a gente está vendo com o sucesso dessa edição da FISPAL Food Service, a feira enorme, lotada, muitas marcas, muitos expositores. Ontem conversamos aqui com o Daniel contando um pouco para a gente do produto FISPAL, mas a gente sabe que as feiras, em determinado momento, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, com a chegada aí de mídias digitais, uma série de transformações do mercado, as feiras passaram ali por um momento de readaptação, né? Eu lembro até que em determinado momento várias feiras tiveram uma redução e agora vocês estão com um sucesso tremendo. Como aconteceu essa volta por cima do modelo de negócio das feiras? Eu acho que você usou o termo correto. Foi uma readaptação. Sim. Quando chegou o mundo digital e começou todo o movimento digital, Enio, nós pensamos sobre várias possibilidades. Havia inclusive uma vertente que dizia as feiras vão acabar, agora as feiras vão ser digitais, isso vai mudar. Eu particularmente nunca acreditei nisso. Sim. Eu faço parte do mercado de feiras há 35 anos, um pouco mais, Sim. E eu realmente nunca acreditei que alguma coisa pudesse substituir isso que nós estamos fazendo aqui. O contato humano, exato. Esse contato humano, isso que a gente vê pelos corredores, nos estandes da feira. Perfeito. E a Informa também não. Então, quando tudo isso começou, a Informa também entendeu que precisava entender melhor, mais profundamente, de que forma o digital, o processo digital, poderia contribuir para a transformação dos nossos eventos. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora. É exatamente o que nós estamos fazendo isso agora. Quantas vezes eu fui a estúdios de TV dar entrevista para uma feira, ou tinha que receber a equipe de uma TV chegando com caminhão, com links, com etc, para poder fazer a cobertura de uma feira. Hoje é tudo tão mais simples, tão mais viável, né? Claro. Então, o que eu imagino? Que a posição que a Informa tem hoje e que os nossos eventos
conseguiram passar por essa transformação, se adaptar, se atualizar, tem a ver com esse movimento que a gente começou lá atrás. Perfeito. Antes da pandemia, na busca do entendimento de como o digital vai contribuir com o que nós fazemos, que são conexões. Então, a gente sempre teve muito claro que o nosso papel é fazer a conexão correta entre os players de mercado. Perfeito. Não tinha como o digital romper isso. Ele tinha sim, e está fazendo, transformando. Então, o modelo das relações se transformou no nosso entendimento. Claro. E eu acho que o sucesso dos nossos eventos hoje, que se vê, essa é a maior edição histórica da Fispal Food Service. Nossa vertente trabalha, a Informa Global tem uma vertente muito robusta em hospitalidade. Em hospitalidade e alimentação. E a Fispal Food Service faz parte dessa vertical. E a gente está vendo isso no mundo inteiro. Exato. E isso é resultado de um trabalho e de um olhar da Informa, um olhar muito comprometido e sério e confiante de que os eventos presenciais não seriam substituídos, mas que eles teriam que se transformar e trazer o digital. Eles justamente reforçam essa conexão que existe também no digital, quer dizer, aqui acontece esse encontro. Né? O que o digital permite? A gente está dentro de um pavilhão, dentro de 4 paredes. Isso é um espaço físico. Aqui a gente tem uma capacidade de receber tantas mil pessoas, seja em stand, seja visitando a feira, circulando, trabalhadores, enfim. O digital rompe essas paredes, rompe o período, perfeito. porque ele se estende, ele vai... Ele está permanente. Exato, ele perpetua o conteúdo que se produz aqui por muito tempo. Então veja, ele só contribui. Exato. Ele só contribui. Clélia, você dirige um portfólio na área de alimentos e bebidas. Me conta um pouco do portfólio, dos eventos de alimentos e bebidas que vocês têm no Brasil. O nosso portfólio é composto por produtos que falam com a cadeia de alimentos e bebidas desde o momento em que se inicia o desenvolvimento ou a inovação de um produto. Perfeito. Que é a FISA, Food Ingredients South America. Ali é um evento focado no P&D e no marketing da indústria de alimentos, nesses profissionais que têm o desafio de inovar ou desenvolver um alimento. Desenvolver o produto. Depois disso, a gente vai para a Fispal Tecnologia e Tecnocarne, que são focadas no processamento e na embalagem desses produtos, na rotulagem. Então, nós temos... Na preparação para o mercado. Para ir para o mercado. Exato. A Tecnocarne focada no processamento de proteína. Sim. E a Fispal Tecnologia, toda a indústria de alimentos e bebidas. Certo. E aí a gente chega na Fispal Sorvetes e Fispal Food Service, que aqui na ponta da cadeia atendem o consumidor final no momento em que colocam a comida na mesa do consumidor final. Nos nossos estabelecimentos. Nos nossos estabelecimentos. Exatamente. Exato. Então, o nosso trabalho faz toda essa cadeia. E a Informa Markets Brasil ainda tem a AgriShow lá no campo. Lá no campo. Olha que bacana. Que trabalha a produção do alimento. Então veja que a gente tem essa cadeia toda de alimentos e bebidas. E você que acompanha esse mercado de perto, e certamente no mundo inteiro você deve viajar e conhecer os produtos de alimentos, o mercado de alimentos e bebidas em todo o mundo. Como nós estamos no Brasil nesse mercado? Qual o nível de desenvolvimento que nós estamos no Brasil nesse mercado em relação ao que você encontra lá fora? Claro que sempre tem muito a se fazer, não é? Mas como você enxerga esse mercado no Brasil? É um mercado muito atraente para as empresas internacionais? É um mercado ainda em nível de desenvolvimento não tão avançado? Como você enxerga o nosso mercado em comparação com o que você conhece lá de fora? A minha percepção é que nós somos um mercado potencialíssimo. O mundo inteiro, por onde eu vou, em outras feiras nossas, as pessoas têm muito interesse pelo Brasil, as empresas têm muito interesse pelo Brasil. Então eu acho que a gente é um mercado muito potencial, que pode ainda se desenvolver muito.
enquanto dimensão mesmo de mercado. Com relação ao que a gente entrega, eu não acho que a gente esteja distante. Muito longe do que se nem faz. muito longe, nem muito diferente do que entregam os mercados lá fora. Seja na Ásia, seja na América do Norte, seja na Europa, em qualquer outro continente. Perfeito. Eu acho que nós não estamos atrás, acho que nós temos uma capacidade criativa muito grande para superar desafios. Acho que nós temos uma resiliência maior do que muitos outros mercados. A nossa capacidade de reinvenção é muito grande. Acho que o empresário brasileiro é de uma coragem, de um talento para se reinventar, muito que é um diferencial, sabe? Só que eu também enxergo pontos que a gente pode se desenvolver para tornar o nosso segmento de hospitalidade e alimentação fora do lar aqui no Brasil, eu acho que mais perene, mais robusto. Claro. Sabe? Para enfrentar todos os desafios que a gente tem naturais da nossa economia. Clélia, o nosso setor, representado pela Foresp no estado de São Paulo, ele é formado a cerca de 95% por micro e pequenas empresas, né? As grandes redes, grandes cadeias representam uma fatia grande na economia, mas em termos de número de empresas, apenas 5% aproximadamente. Como a Fispal e o portfólio da Informa olha para esse micro e pequeno, quer dizer, o que você entende de transformação de mercado ou de atenção para esse consumo gigantesco do micro e pequeno empreendedor, que é tão importante na formação dessa cadeia? Porque muitas vezes o pequeno empreendedor, ele às vezes ou não tem acesso a um produto de maior qualidade, ou questões de investimento no seu desenvolvimento. A formação do empresário é muito importante para ter essa visão, o investimento é muito importante, mas muitas vezes ele acaba precisando consumir mais do mesmo para poder manter o seu negócio ativo. As dificuldades da pequena empresa no Brasil. A Fispal olha para isso, a Informa olha para isso, para essa questão de atendimento ao pequeno empreendedor na área de food service? Eu te diria que é mais do que olhar. A gente trabalha por eles. Perfeito. Qualquer tomada de decisão estratégica para a definição do que a gente vai fazer com a Fispal no ano que vem. Eu te digo que o nosso olhar está para essa fatia do setor. Perfeito. Lógico, a gente gosta de receber grandes redes, lógico que a gente gosta. Sem dúvida, isso sustenta a atividade. Mas para a gente é muito claro que as grandes empresas, o grande empresário, ele tem um acesso muito mais facilitado e uma capacidade de investimento muito maior. Lógico. E o mercado não é feito só por essas grandes empresas. Exato. A grande base é a base que precisa de uma feira como a Fispal para encontrar suas tendências, soluções para o seu negócio, caminhos a seguir, de como crescer e se desenvolver. Claro. Então eu te digo que todo o nosso time, quando pensa desde um desenho de planta de feira até a produção de um conteúdo, o desenvolvimento de uma parceria, o nosso pedido, a nossa orientação é que nós trabalhamos para pequenas e micro empresas. Muito importante isso. Esse é o nosso foco. Claro. Não é que a gente tem um olhar. Esse é o nosso foco. Perfeito. Esse é o nosso foco. Inclusive, uma transformação do mercado, hoje nos fornecedores de alimentos, produção e fornecimento, você tem as grandes indústrias, os grandes players do mercado, mas cada vez mais, isso já é bastante comum, bastante profuso no mercado, os pequenos produtores de alimentos mais específicos, alimentos de qualidade diferenciada, aquele alimento com valor agregado diferenciado, diferente da grande indústria, e esses pequenos produtores, que é uma cadeia produtiva que depende de um olhar para que possa se sustentar, quer dizer, a sustentabilidade do setor em relação a esses pequenos produtores. A Informa olha um pouco para isso também, para trazer, quer dizer, existe um plano ou uma estratégia
relativa a esse pequeno produtor? Sim, mesmo porque a gente entende, isso já surgiu em pesquisas, inclusive alguns anos atrás, Sim. que para um restaurante, para um bar, para um hotel, o alimento regional pode ser um diferencial para fidelizar, para fincar o posicionamento do seu negócio e fidelizar um cliente. Sem dúvida. Então, e essa coisa da regionalização, ela é muito importante, até pela questão logística. Claro. Né? É o que faz sentido. Para sustentabilidade ambiental, inclusive, e social. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do negócio. Exato. Você realmente ter foco numa região, atender a demanda daquela região, num formato que seja mais interessante e adequado. Eu acho, inclusive, que o digital nos trouxe isso também. Claro. Um olhar que tem que ser mais atento para uma coisa mais personalizada. Hoje o consumidor final ele pede muito para ser olhado de uma forma mais individualizada e não como massa. Claro. A gente precisa fazer precisa isso. Disso. Né? Então a gente precisa ajudar que os estabelecimentos também façam isso. Claro. E o alimento regional entra nesse pacote, no meu entendimento. Perfeito. Para finalizar, Clélia, o sucesso desse ano da Fispal Food Service, o pavilhão inteiro tomado, sucesso de público, de metragem, para onde ir agora? Quer dizer, qual é o próximo passo? Falando aqui um pouco de Fispal Food Service, que atende o nosso setor, né? Qual é o próximo passo da Fispal? Porque vocês estão com um crescimento impressionante. Então, esse crescimento, inclusive, eu acho que é reflexo desse potencial que nós acreditamos existir no próprio mercado. Perfeito. No próprio mercado, né? Ela deve continuar crescendo. Perfeito. Ela deve continuar crescendo, mas eu te digo que mais do que um olhar para o crescimento físico, nós queremos muito que ela cresça em qualidade do que oferece. Claro. Mas o crescimento físico é inevitável, eu Sem diria. Dúvida. Sabe, já há uma demanda, a gente já tem empresas que não estão expondo e que queriam estar aqui. Como é que eu faço para estar aqui no ano que vem? Tem que reservar espaço. Aí tem que esperar, porque a gente tem todo um processo comercial, etc. Claro. E tal. Mas assim, já comecei a conversar com o pavilhão dizendo, olha, a gente vai precisar um pouco mais de espaço. Precisa de mais espaço. Exatamente. Mas a data já está fechada, vai ser de 26 a 29 de maio, aqui no Distrito AMB. Não sei se o Daniel comentou, a Fispal nasceu aqui. Nasceu aqui no AMB. Há 41 anos atrás, através de um congresso para engenheiro de alimentos. Puxa vida. Aí ela virou essa grande Fispal que é hoje. Essa grande tem Fispal. Fispal Food Service, Fispal Tecnologia, Fispal Sorvetes. Pois é, exato. Não é? E que a gente tem, inclusive, que dividir, porque um pavilhão não comporta, mas que elas aconteçam juntas. Claro. E ela vai continuar crescendo, eu não tenho dúvida. Eu acredito muito no potencial do mercado e a Fispal serve a esse mercado. E ela é o reflexo do crescimento do mercado. Exatamente, é isso que eu digo. A gente não inventa a Fispal. O nosso trabalho é trazer para ela e fazer dela um reflexo da necessidade e das tendências do mercado ao qual ela serve. Exatamente. É isso. É isso aí. Muito obrigado, Clélia, pela sua entrevista, pela sua presença. Clélia Iwaki, que é diretora do portfólio de alimentos e bebidas da Informa Markets Brasil, uma multinacional de sucesso, com esse sucesso de evento aqui. 26 a 29 de maio. 6 a 29 de maio de 2026, aqui no AMB. É isso aí. Muito obrigado, Clélia. Obrigado a vocês pela assistência. Um agradecimento especial ao Vivax TV, nosso parceiro de produção, que está levando conosco essa nova experiência da Foresp com seus canais de conteúdo. É isso aí, daqui a pouco tem mais. Muito obrigado.